Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aí? Amém? Vem para cá, pastor Jefferson. Vai estar abrindo a nossa série de ministrações sobre perdão. Abra o seu coração e deixe Deus falar contigo nessa noite em nome de Jesus. Pai, queremos pedir a tua bênção sobre a vida do teu filho que vai estar ministrando a tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha usá-lo com poder, com autoridade, com graça, ousadia, intrepidez, e que o Senhor cumpra o propósito desse culto em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Amém, graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus? Nós estamos dando início a uma série que fala sobre o perdão. E quando nós anunciamos, a gente percebe que isso mexe com a gente e em várias áreas de nossa vida nós vamos estar trabalhando a respeito disso. Mas eu queria falar hoje, nessa noite, especificamente sobre o perdão de Deus, que é a origem de tudo. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos feridos. Amém? Fomos feridos. E todos nós também ferimos alguém. É como se fosse um chumbo trocado, né? Não existe nenhum ser humano que não tenha precisado ser perdoado ou perdoar. Se você analisar um momento da sua vida, você precisou perdoar ou precisa perdoar. É por isso que nós adentramos nesse tema que é tão importante, porque ele é libertador. Quando nós compreendemos como igreja, como corpo de Cristo, a essência do perdão, a necessidade do perdão, a igreja ela vai fluir de uma maneira poderosa. Porque as coisas não vão parar o cristão. A ofensa não vai parar o cristão. A decepção com pessoas não vai parar o cristão. O que muitos de nós precisamos entender é que paralisamos às vezes por alguma ofensa. Porque perdoar não é fácil, e eu entendo isso. Mas eu quero dizer algo para você que você guarde no seu coração. O perdão não é um acessório na vida do cristão. O perdão não é como um relógio que eu uso um dia, no outro dia eu não uso, um colar que eu uso como eu não uso. Isso é acessório, que eu escolho usar ou não. O perdão é algo poderoso, ele é o próprio caminho da nossa libertação. Ele é a ponte que Deus construiu para restaurar a nossa história. E muitas de nossas histórias, ou muitos ou alguns de nós, estão parando no meio desse caminho porque ainda não compreenderam isso. Vivem caminhando ainda amargurados e dizendo, o tempo cura. A pior mentira do diabo. O tempo não cura nada. Quem cura é Jesus. Então nós precisamos entender e saber que perdoar não é fácil. Mas também carregar a culpa não é fácil. E fica sempre nesse paralelo de que eu preciso entender. E nos processos de perdão, hoje nós vamos entender o perdão de Deus. Quantas pessoas hoje vivem prisioneiras? Não por algemas físicas, mas sim por algo espiritual. Pela amargura, pela mágoa, pelo ressentimento, por vergonha. Quantas pessoas? Eu peço que você abra o seu coração para que o Espírito Santo consiga te mostrar a necessidade para você, como mostrou para mim, como mostrou para a liderança, como mostra todos os dias através da palavra, a necessidade fundamental do perdão. Porque muitos de nós caminham não se sentindo perdoado por Deus. Por isso que o tema de hoje é o perdão de Deus. E talvez você tenha chegado aqui numa dessas condições, carregando uma história que ainda não se perdoou, uma história pesada talvez, um coração achando que não tem jeito. Você já frequenta a igreja, já de repente está vindo de outro ministério, já está numa caminhada cristã, mas não se sente perdoado. O perdão de Deus, ele vai te libertar disso. E eu percebo também que existe uma geração, essa geração nova, que ainda não viveu ainda tantas coisas e já está se sentindo dessa maneira, prisioneira dos seus sentimentos. Porque não perdoa, porque não entendeu esse perdão. Hoje talvez
você precisa encontrar força para liberar perdão para alguém que te feriu. Por isso que o início, através da adoração, eu já fiquei impactado, porque Deus falou assim para mim: eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer. Se você percebe, a visitação do Espírito Santo de Deus nessa noite foi diferente. Ele visitou para nos abrir o coração, entender, e eu chegar na conclusão de que eu preciso viver uma vida de perdão. Então não importa como você chegou aqui. Não importa como você está se sentindo nesse momento, porque o perdão é o primeiro passo para a liberdade que Deus preparou para a nossa vida. Então, é por isso que nós vamos começar essa jornada. Eu quero explicar rapidamente, antes de entrar na palavra. Nós preparamos uma série de encontros em que vamos mergulhar no coração de Deus e descobrir que o perdão não é apenas possível, é o plano original do céu. E começou tudo através do perdão, ou seja, recebendo perdão, dando perdão, vivendo perdão. E serão 4 episódios, e o primeiro nós vamos verificar hoje. Nós vamos entender o perdão de Deus, a origem de tudo. Olha só, você não pode dar o que você ainda não recebeu. Você, antes de perdoar os outros, você precisa experimentar o perdão de Deus, na plenitude. Ou seja, deixar que este perdão venha te restaurar nessa noite, venha te livrar de amarras espirituais, emocionais, daquilo que tem te prendido. Por isso nós vamos entender isso nessa noite, esse perdão de Deus. O segundo episódio nós vamos estar falando sobre perdoando a si mesmo, libertando-se da culpa. Quantos de nós têm ainda a falta do auto-perdão? Que não se perdoa. O auto-perdão, ou seja, a falta dele, nos prende lá no passado. O Senhor quer que a gente venha viver o futuro que Ele preparou para nós. Deus já visitou o seu futuro, Ele sabe, mas tem coisas que te prendem ainda no passado. Essa falta de se perdoar. E quando nós não nos perdoamos, vivemos presos em culpa, vergonha, medos. É como se andássemos com correntes na alma, sendo livre. Quem está compreendendo essa noite? O outro episódio é perdoando os outros. Você começa a perceber que é necessário, eu fiz essa introdução, porque é necessário você entender que você não pode perder nenhuma quarta-feira. Nenhuma. Por quê? Porque nós vamos começar a compreender o perdão de Deus, depois nós vamos começar a nos perdoar a nós mesmos, para a gente poder perdoar o próximo. São processos que Deus preparou nesses dias para nós, para romper correntes mesmo. E quando nós guardamos mágoas, não adianta, você não flui. O Espírito Santo de Deus, ele começa a trabalhar com você e você não flui. Então, esse bloqueio, ele vai te impedir de fluir livremente em nós e através de nós. Mas eu quero que você compreenda, todos nós venhamos a compreender que o Senhor quer nos usar como instrumentos nas mãos dele, como representantes legal do reino aqui na terra. E nós temos que ter a característica, o caráter, ali a semelhança do Pai para poder reproduzir aqui na terra. Será que nós estamos vivendo dessa maneira? E o quarto episódio, que é o encerramento, é vivendo uma vida de perdão, estilo de vida do reino. Perdão como estilo de vida nos torna mais parecidos com Cristo, que mesmo sendo traído, rejeitado, crucificado, ele escolheu perdoar. É através de uma decisão diária que transforma o coração, cura relacionamentos e revela o amor de Deus através de nós. Esse é o estilo de vida do reino. Então quero dizer para você, se você se permitir, Deus vai fazer uma coisa linda na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai começar a trabalhar isso. Vamos junto nessa, gente? Vocês estão me entendendo nessa noite? Vamos junto? Quem entende que nessa noite nós precisamos receber de Deus uma clareza, um discernimento a respeito do perdão, para que o Espírito venha a fluir. Amém? Você tem que compreender isso. Fazer com que o corpo flua com essa característica do Evangelho. Amor, perdão. Curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos reunimos aqui. Nos colocamos diante do Senhor e sabemos, Pai, que há uma batalha fortíssima, Senhor Deus, Pai, para que nós não venhamos a compreender a importância do perdão.
a importância daquilo que o Senhor já nos deixou como ensino, como instrumento para nossas vidas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a retaliação, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, toda a distração, Pai. Nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus, Pai, toda interferência do mal que queira causar, Seu Deus, Pai, distração nessa noite, nesses dias, porque nós queremos ser livres, Pai. Nós queremos deixar que o Senhor venha tocar em nossos corações, venha trazer liberdade para nós, através do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar perguntando, por que o perdão de Deus é a origem de tudo? É a origem de tudo porque ele é considerado que é através dele que a história da salvação acontece. Sem o perdão de Deus não haveria reconciliação entre o ser humano e o Criador. O pecado rompeu essa relação, mas o perdão ele restaurou. E por isso eu preciso que você entenda, observando nesta noite, que o perdão, ele é a manifestação do amor de Deus. Através dessa manifestação, Deus, em sua essência, é amor. E Ele quer que esse amor ele se estenda verdadeiramente através de nós. E quem tem essa disposição do amor de Cristo, ele tem disposição para perdoar. É difícil? Ninguém disse que seria fácil. Por isso que o perdão de Deus, ele vem antes de qualquer iniciativa humana. Antes de qualquer coisa, ele é o ponto de partida para uma nova vida. Eu preciso entender que para a partida do perdão na minha vida, que vai restaurar coisas, vai restaurar relacionamentos, eu vou começar a ter esperança, eu vou começar a ter uma nova visão, eu vou ter uma amplitude na minha visão espiritual, porque muitas coisas em nossas vidas são cegadas, porque a nossa visão espiritual de não perdoar, de viver magoado, de não se sentir perdoado, nos cega espiritualmente de enxergar o melhor de Deus. Porque a gente acaba abrindo uma lacuna no nosso pensamento de que realmente aquele teu pecado não foi perdoado. Nós vamos entender no decorrer dessa noite que realmente Deus, Ele perdoou você. Por isso que eu quis fazer essa introdução, para que você entenda que o perdão de Deus, ele vem antes de qualquer iniciativa humana. Ele é o ponto de partida para a nova vida, para a graça e para a esperança. Toda a história da Bíblia, entenda bem, toda a história da Bíblia, desde a queda de Adão e Eva até a cruz de Cristo, tem uma grande narrativa de Deus perdoando para alcançar o ser humano. Você está incluído nisso. Então, em outras palavras, sem o perdão de Deus não existiria redenção. Sem o perdão de Deus não existiria propósito. Sem o perdão de Deus não existiria nova chance nem vida eterna. Tudo começa nesse gesto de graça e misericórdia do Senhor. Por isso que eu preciso entender que o perdão de Deus é a origem de tudo, porque é nele que a vida recomeça. Quando a gente andava errante nesse mundo e nós encontramos Jesus a partir do perdão de Jesus, que Ele nos restaurou, nós começamos a viver uma nova vida. Só que nós precisamos viver uma vida plena de Cristo Jesus, entendendo que fomos perdoados. Efésios capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O ser humano, em um momento, perdeu a comunhão com Deus pelo pecado, mas a história da humanidade poderia ter terminado ali. Você já parou para pensar nisso? Quando houve o pecado, quando aquilo que desagradou o coração de Deus, a história da humanidade poderia ter terminado ali, mas Ele escolheu nos perdoar. Que amor é esse que gera um perdão acima de qualquer outra condição? Ele não olha e não mede pelo teu pecado, porque o ser humano, quando perdeu essa comunhão através do pecado, o perdão de Deus veio para nos salvar. Ele começou a gerar em nós um sentimento de dependência. E eu preciso dizer para você,
E você já conhece João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que de tal maneira entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele se entregou por você. E nessa noite eu vim com uma expectativa grande de que você entenda isso, que você venha a sentir isso como uma revelação forte na sua vida, porque talvez em algum momento da nossa vida nós achamos que não somos amados e não somos perdoados. E Deus nos reuniu essa noite para dizer assim: eu já te perdoei há tempos. O perdão começou e é o início da reconciliação. Então eu preciso entender que o perdão de Deus na minha vida não foi o fim, foi o recomeço. E eu preciso viver isso. A palavra de Deus é tremenda e ela mexe com a gente para esse entendimento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu tenho que sentir perdoado, porque a começar pelo processo de cruz, essa entrega de Cristo por mim, é para que nós venhamos a sentir-nos sim amados, perdoados. O sacrifício de cruz, o sangue derramado, o perdão gerado por esse amor de entrega na cruz. E às vezes parece que isso ficou automático, porque a gente escuta isso diariamente, talvez. Frequentemente a gente escuta isso. Isso todas as vezes ele tinha que mexer com a gente. Cristo Jesus se entregou por mim e por você, para que quando nós reconhecêssemos isso nele, não houvesse nenhuma condenação contra nós, pelo perdão de Cristo. E eu preciso compreender a cada dia esse perdão na minha vida, e eu tenho que olhar para mim, olhar no espelho e dizer assim: eu sou um perdoado do Senhor, o Senhor me perdoou, eu não sou merecedor disso, mas Ele me perdoou. Aí você começa a caminhar e você escuta pensamentos, vozes dizer assim, que teu pecado não foi perdoado. Às vezes você fica retido em pensamentos que vão te acusando, porque você não entendeu essa condição desse perdão de Deus na plenitude. Hoje, pelo poder do nome de Jesus, toda essa mentira vai cair por terra. Porque Deus, Ele te ama verdadeiramente. Ele se entregou na cruz por mim e por você, para que nenhuma mentira viesse nos colocar no lugar de prisioneiros. Que a nossa alma fosse prisioneira, que a nossa alma fosse retida, que nosso caminhar fosse retido e nós viéssemos a parar. Olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Vede, olhe, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Tudo começa com o perdão de Deus, e aceitar esse perdão é o primeiro passo para viver o propósito dele, o propósito que ele tem para a sua vida. Talvez você não percebeu, mas a palavra dela começa a nos dar uma indicação, e aí entra no nosso espírito para nos fortalecer nesse sentido. E quando a gente se sentir verdadeiramente perdoado por Deus, eu não vou ter dificuldade para perdoar a si mesmo, eu não vou ter dificuldade para perdoar o meu próximo, eu não vou ter dificuldade de viver uma vida de perdão. Tudo começa com Ele e é para Ele. Olha que lindo, gente. Salmo 103 diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você está entendendo? Ele não faz uma medida, é porque é um grande amor. Ele não nos trata, Ele não nos mede pelos nossos pecados, Ele nem não nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele diz assim, ó: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem.
E ele faz uma comparação que eu achei tremenda. Ele diz assim: é como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Esses versículos, ele falam sobre o caráter misericordioso de Deus, do amor dele. Ele destaca que Deus é compassivo, que ele é paciente, cheio de amor, e não nos trata conforme nós merecíamos. Sinta-se perdoado nessa noite, porque se Deus usasse a medida dele para nos punir como nós merecemos, mas ele não faz isso por amor, ele não faz isso como merecimento, fala assim: eu vou fazer isso porque você merece. Não, é favor imerecido. Olha só, ele diz que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como no Ocidente e do Oriente. Ele usou isso como uma medida infinita. Oriente e Ocidente, uma distância infinita que não consegue ser determinada, para ele dizer assim: ó, dos teus pecados eu já não lembro mais. E é isso que eu quero passar para vocês, que realmente Deus remove completamente a nossa culpa. Se o próprio Deus, o eterno e soberano Deus, diz lá em Hebreus 8:12, diz que de seus pecados jamais me lembrarei. Ele diz: por que eu tenho que me lembrar? Se ele não lembra, porque ele te perdoou completamente. Você não pode ficar vivendo de acusação você mesmo. Ele diz lá em Miqueias capítulo 7, versículo 19, ele diz que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e diz que de lá ele não volta mais. Se o eterno e soberano Deus, ele diz essas coisas, alega, confirma que ele nos perdoou completamente, que quando ele nos coloca, como hoje à noite, para a gente refletir, não é para nos acusar, é para dizer: eu amo você, eu já te perdoei. Viva livre desse peso que te carrega, que você carrega. Viva livre dessa acusação, porque eu não me lembro mais do que você fez. Porque eu te perdoei no momento que você se entregou a mim, eu te perdoei. Deus é cheio de amor, ele perdoa completamente os nossos pecados. O nosso grande problema é que às vezes nós voltamos lá no mar do esquecimento e nós mesmos buscamos. A gente mesmo às vezes não se perdoa, não se acha perdoado, e a gente começa a lembrar daquilo que a gente já fez. Eu já escutei algumas vezes, e eu quero pegar um parênteses aqui para você, para nós, de uma pessoa que me ligou uma vez. Ela não é do nosso ministério, foi no dia de início de GC, e ele disse assim: eu estou orando, mas acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Por quê? Porque eu me afastei, eu estou há um tempo afastado, mas eu acho que ele não está ouvindo a minha oração. E eu achei o seu telefone. E Deus falou para mim falar com o senhor, porque eu estou num relacionamento onde a pessoa quer tirar o bebê. Eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Só o rapaz. Que há 3 anos atrás eu conversei com ele, num encontro. E aí eu falei para ele: nós vamos orar, e olha, eu quero falar para você, Deus está ouvindo as suas orações. No dia seguinte, era uma quarta-feira, eu estava entrando aqui no culto, ele me ligou dizendo assim: pastor, já estava marcado na terça-feira para vir uma pessoa às 11 horas fazer o procedimento. Bem que o senhor disse, Deus está ouvindo a minha oração, porque minha parceira, minha companheira desistiu. Ele prometeu de vir nos visitar, eu não sei quem é. Mas Deus, ele ouve essas orações. Sabe o que o diabo fala? Está ouvindo nada. Se ele se entregou por você, se ele passou por todo tipo de humilhação, se ele não titubeou em se entregar por mim e por você, se ele diz na sua palavra que dos seus pecados eu não lembro mais, se ele diz que ele é compassivo com a palavra dele, com o amor e perdão dele, se ele diz que jogou tudo isso no mar de esquecimento, por que eu não quero acreditar? Seja livre nessa noite de todo engano, de toda acusação. Nós erramos, nós somos pecadores, nós
temos o conceito já da essência do pecado lá do início, mas eu quero dizer para você, saia daqui perdoado completamente por Deus, se sentindo perdoado, porque Ele diz que não nos trata da maneira como nós merecemos, Ele nos trata por amor. A misericórdia de Deus era maior do que qualquer culpa, de qualquer acusação, então eu não posso ficar preso a isso, porque você, porque eu, porque nós somos preciosos para Deus. O perdão de Deus é para que a gente venha fluir em todas as áreas da nossa vida, é para que a gente viva o amor de Deus, é para que a gente viva o perdão de Deus. A distância entre os nossos pecados e o perdão de Deus, ela é infinita, como eu disse aqui anteriormente. Ele classificou, Ele colocou na palavra dele, como Ocidente e Oriente, uma distância infinita, para dizer assim, ó, coloquei bem para longe aquilo que você fez de errado. E nessa noite, Ele vem nos dizer, está perdoado. Por isso que eu entendo que existia um problema, ou existe um problema. O pecado que nos afastou de Deus, Romanos 8, 23 diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Ele, por perdão e amor, trouxe uma solução. Deus nos ofereceu perdão por causa do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos enviou o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sinta-se perdoado, porque o amor de Deus, Ele vem para te trazer uma nova oportunidade nessa noite. Eu não sei, a gente pode estar caminhando e de repente se sentindo invalidado por esse mundo, invalidado por Deus, porque Ele não responde, você acha que Ele não está respondendo. Nós sabemos e aprendemos que o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Nós sabemos que Deus, Ele não se esquece dos seus. Nós já sabemos que Deus, Ele não veio para te acusar, Ele veio para te libertar, para te tirar de amarras. E as mentiras que o diabo faz todos os dias é dizer que você não é capaz, que você não consegue, que você não foi perdoado. Mentira, mais uma vez eu digo para você, aceite o recomeço. Viva o novo de Deus através dessa vida de perdão. Analise um pouquinho, porque não importa como você chegou aqui, como eu disse, mas eu preciso que você receba o perdão de Deus, que vai mudar tudo a partir de hoje. Eu não sei, pode ter entre nós aquelas pessoas que hoje vieram aqui, caminham, vêm nos cultos, mas não se sentem perdoadas. O louvor pode subir, porque nós vamos ter um tempo de oração. Até que estão entendendo? O que nós compreendemos até aqui é que o reino espiritual, ele está em movimento e existem as batalhas, os desafios que querem paralisar eu e você. Querem nos paralisar com situações, ou mesmo às vezes não com nós mesmos, mas usando situações para que a gente venha a desistir, para que a gente venha a se sentir inferior. Mas para pensar, desde o que eu disse no início, qual o valor que você tem para Jesus? Que num ponto aonde Ele decidiu passar por toda sorte de humilhação, por todo desgaste, por todo sofrimento, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de deixar tudo para trás, o passado, aquilo que nos aprisiona, e dizer assim, ó, eu me sinto perdoado por Deus. Será que isso não tem poder para mudar? A grandiosidade do Senhor sobre nossas vidas. Então eu peço que você aceite esse recomeço. Aceite essa condição de viver o novo de Deus para você e para a sua casa, para transformar. Talvez você precise se arrepender nessa noite.
primeiro passo para receber o perdão de Deus é compreender que eu preciso me arrepender. Me arrepender porque eu preciso receber o perdão de Deus. O arrependimento, ele vai abrir uma condição para que você receba a plenitude do perdão de Deus, para você viver uma vida plena, livre de amarras emocionais e espirituais. Quero dizer que hoje tem perdão para você. Eu quero citar Lucas capítulo 15, que é a volta daquele filho que pediu os seus bens para o pai, achando que seria melhor viver com aquilo que ele tinha direito. Esse jovem se rebelou, pediu a parte dele da herança, todos conhecem, né? No final de tudo, só restou para ele vergonha, fome e humilhação. Mas ele entendeu e ele decidiu voltar. Ele decidiu voltar e ele não encontrou nenhuma resistência do pai. Essa simbologia de Deus, ele não vai resistir a um coração quebrantado, a um coração arrependido, a uma condição de entender que o que eu tenho feito com o perdão que eu recebi? O que eu tenho feito com aquilo que Deus fez por completo? Deus não faz nada sem ser completo nas nossas vidas. Ele morreu na cruz por completo. Ele se entregou por completo. Ele sofreu por completo. Ele derramou sangue por completo. Ele fez tudo por completo. Ele foi crucificado totalmente. Ele morreu por completo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou por completo. Ao terceiro dia ele veio ressuscitado e vive hoje por completo por mim e por você. Aceite esse perdão. Você tem a oportunidade hoje de recomeçar. Se você não se sente perdoado por Deus, se nesse caminhada tua, nesse tempo, você diz: eu não me sinto perdoado por Deus, hoje receba esse perdão de Deus. Porque eu preciso hoje receber esse perdão de Deus, porque eu quero fluir, e eu quero chegar no nível de começar também a entender que eu preciso me perdoar. E aí vai fluir por outros processos. Aí eu vou sentir facilidade de perdoar meu próximo. Eu não vou ter dificuldade, porque eu entendi esse perdão maravilhoso de Deus, que mesmo eu não merecendo, Ele se entregou por completo. Mesmo eu não merecendo, Ele encontrou um caminho para que não me perdesse. O perdão. Olha só, aquele filho, quando decidiu voltar, ele encontrou seu pai, e o seu pai foi correndo de encontro a ele, diz o texto, com os braços abertos, para abraçar o filho que estava retornando. Esse contexto na palavra, ela nos diz assim: Deus, Ele sempre vai te esperar de braços abertos para voltar. Ele vai ficar sempre com os braços abertos diante de você, esperando você voltar, para te abraçar. Perdão é isso. O perdão é um abraço antecipado, antes mesmo de você explicar alguma coisa. Deus te conhece. Um Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Um Deus que nos conhece ao deitar, ao levantar. O Deus que enquanto eu e você descansamos, Ele está velando pelo nosso sono. E Ele diz na palavra dEle que o guarda de Israel não dorme. Sinta esse perdão. Ele já te perdoou. Não se sinta menosprezado. De repente você chegou hoje aqui se sentindo um pecador, um miserável do que nós somos.
Mas não saia daqui se sentindo assim, saia daqui se sentindo perdoado, renovado por um amor que quer te conduzir a cada dia a um tempo, a um nível diferente. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, e quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Mesmo ainda quando a gente caminhava errante nesse caminho, Ele morreu antes por mim e por você. Você compreende? Você compreende que você não pode se sentir menos que perdoado? Você é mais do que perdoado por Deus, por todo esse processo que eu resumi aqui. Porque o perdão de Deus, ele não é um alívio temporário. Ele não quer que você saia daqui, eu me senti perdoado, e depois não, Ele quer que você saia daqui com perdão, porque o perdão é para a eternidade, é algo eterno, é algo dele, e o que Ele faz é para te libertar de uma vez por todas, de toda acusação. O perdão de Deus, ele vem para restaurar a minha e a sua identidade, a nossa identidade, a nossa história. O perdão de Deus veio para remover aquilo que está te atrapalhando de fluir, e para dizer assim: olha, tem uma história nova para você, tem um tempo novo para você. Ele diz que o amor dele consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Lá em 1 João 4,10. Ele enviou Jesus pela propiação dos nossos pecados. Eu quero dizer algo para você, que o perdão de Deus não é uma resposta pelo que você faz, é um presente baseado no amor dele para mim e para você. Não é pelo que você faz que ele te perdoou, é pelo amor que ele tem por você. O perdão de Deus quer que você viva livre de toda a culpa. Uma morte de cruz. Por isso que eu disse que o perdão, ele está disponível hoje. Entregue-se com sinceridade a Ele. O louvor vai estar tocando e você curva a sua cabeça, fale com Deus. Deus quer restaurar em nós aquilo que talvez você não estava se sentindo há um tempo, ou talvez não percebeu. Nós não somos mais inimigos. Nós somos filhos de Deus. Eu não tenha mais. Aleluia. Quero estar em tua presença, que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. O Espírito Santo de Deus está passeando no nosso meio. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Vai ficando de pé no seu lugar e adorando ao Senhor. Teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tu. Eu quero, Senhor, eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça. Receba o perdão de Deus nessa noite. Talvez você já está carregando esse peso há muito tempo. Solte, libere-se disso. Talvez você tenha acreditado que errou demais. Eu quero te dizer uma verdade simples nessa noite: Deus te perdoa. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para que você ouça essa verdade. Deus, Ele te perdoa. Deus, Ele veio para te perdoar. Deus, Ele quer que você largue todo o peso, toda mentira. Ele quer que você sinta o perdão dele para que a sua audição fique sensível a ponto de não se confundir com outras vozes. Ele quer que você sinta o perdão dele para que você consiga enxergar com uma amplitude a sua visão espiritual, que mesmo em meio a dificuldades, desafios, você não está sozinho. Para que o seu coração não endureça, ele quer que você entenda que o perdão dele é genuíno, é poderoso, é libertador, que quer tirar essas amarras. Hoje você não precisa mais fugir. Deus está aqui para te perdoar, para você não ter mais o sentimento de não ser perdoado, para que você não fique preso aos teus pensamentos errados, mas para te impulsionar a fluir. Então esse é o momento. Eu preciso falar a respeito desse perdão, mas também te convidar a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você já andou, caminhou por aí, mas não se sente perdoado. Hoje Jesus te convida para que você se sinta verdadeiramente perdoado, para que você possa ser chamado de filho, para que você consiga ser restaurado. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, Ele não só te perdoa, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te restaura, Ele te faz um filho livre. Se há alguém aqui no nosso meio que aí deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, porque eu quero orar para você. Hoje é o momento. Você não pode fugir desse momento. Se há alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, levanta a sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Eu quero te ver. Eu quero que você sinta o verdadeiro amor de Deus. Sim, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Quero também orar por você que caminhou esse tempo todo, caminhou todas as vezes, mas não entendeu esse perdão de Deus e vive se acusando, vive se autocondenando, porque o perdão de Deus não foi compreendido. Mas há um recomeço nessa noite. Há um recomeço para que você tenha o perdão de Deus e flua no Espírito de Deus. Se você entende nessa noite que você precisa recomeçar em Cristo, porque você entendeu que você é completamente perdoado, eu te convido a levantar a sua mão, porque eu quero orar com você.
diz: olha, eu quero recomeçar em Cristo. Eu quero recomeçar porque eu quero viver a plenitude desse perdão. Eu entendi que eu sou perdoado. Eu quero declarar com a minha decisão de que eu realmente sou perdoado por Deus. Aquilo que eu sentia, não sinto mais. Há alguém nessa noite que deseja recomeçar com Cristo Jesus? Há alguém que deseja recomeçar essa vida nova, um recomeço de perdão com Jesus? Amém. Mas eu quero fazer um outro convite. Talvez você ainda resista, talvez você ainda tenha caminhado e nem tenha sentido verdadeiramente esse perdão de Deus e essa compreensão. E como eu disse anteriormente, às vezes vem uma voz, vem uma acusação, vem um pensamento que diz assim: ó, eu não me sinto perdoado por Deus. Se você se sente assim e deseja receber uma oração, vem aqui à frente. Nós queremos orar, a liderança quer orar por você, os pastores querem orar por você. Se você verdadeiramente sente que é necessário de fazer isso, eu te convido a vir aqui à frente. Eu preciso do perdão de Deus. Eu vivi esse tempo sem esse perdão, ou melhor, com esse perdão, mas sem essa compreensão. Eu vivi sendo conduzido por esses pensamentos, e eu preciso de uma oração. Eu preciso declarar que eu sou verdadeiramente perdoado por Deus. A palavra de Deus diz que não há acusação para aqueles que estão em Cristo. Vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, há uma condição nessa noite do teu verdadeiro perdão, Pai. Deus, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Pai. Por muito tempo, Senhor Deus, caminhamos e fomos roubados dessa verdade pelas situações, pelas mentiras, pelos desafios. E às vezes nos sentimos que não somos perdoados, que o Senhor esqueceu de nós, e acabamos sendo enganados, traídos, sabotados por esse pensamento. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus, uma revelação nos adentrou ao coração. Eu sinto totalmente o perdão do Senhor. Esse perdão que está removendo de mim toda a tristeza, esse perdão que está removendo de mim todo o medo, esse perdão de Deus que está removendo de mim toda a insegurança. Deus, entre nós foram roubadas coisas que o Senhor está devolvendo hoje. A alegria. Ele está devolvendo uma coisa que Ele já deu e você não tinha percebido, o poder e o nome de filho. As condições que a gente estava caminhando não permitia que a gente enxergasse isso. Você é filho, você é filha. Porque nós resistimos a isso diante da grandeza do Deus Pai. Porque não nos arrependemos do que sabemos que estamos errados. Por quê? Que não compreendemos a totalidade, a plenitude desse amor, desse perdão gerado por Deus. Mas nessa noite, Pai, eu oro, Senhor Deus, por essas vidas que estão aqui na frente, para que elas verdadeiramente, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, a viver a plenitude do Teu perdão, e a partir daí o ponto de partida, para começarem a se perdoar, para começarem a perdoar os outros e viver uma vida do reino de Deus, uma vida de perdão. Eu declaro sobre a vida de cada uma delas liberdade,
liberdade, livres de amarras, livres de correntes espirituais, livres sim de acusações, livres de todo pensamento contrário. Sim, algemas estão caindo, e não só aqui na frente. Correntes estão caindo nessa noite, não só aqui na frente. Porque há um poder, há uma visitação, a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. Se permita, e não resista nessa noite. Por isso nós sabemos, Pai, que a primeira iniciativa de vir aqui à frente é uma resposta do entendimento de que o Senhor me perdoou por completo. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por essas vidas, que a cada dia, que a cada passo seja restaurado pelo poder do teu amor, pela grandeza do teu nome, Pai. Que haja restauração em cada casa, através da vida de cada um aqui, Pai. Que eles sejam representantes genuínos do perdão do Senhor, e eles venham, Seu Deus, a modificar todo o ambiente da casa deles, porque o Senhor os perdoou por completo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Nunca esqueça disso. O perdão de Deus nos reconciliou com Ele, quando ainda éramos transgressores, e por um amor imensurável, inigualável, ilimitado, Ele nos perdoou, sem medida, sem contrariedade, mas amor ilimitado. O perdão de Deus nessa noite, põe a mão no teu coração, por favor. Que Ele venha repousar por completo em sua mente e coração. Que Ele venha fazer uma morada e nenhuma voz roube isso de você. Você é filho, você é filha perdoada do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. E nada pode roubar isso de você. Porque é um decreto que Ele diz na sua palavra: por Cristo me reconciliei com vocês. Pelo amor eu perdoei vocês. Há um decreto no céu que diz que dos seus pecados Ele não lembra mais. Por isso não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Que vocês saiam daqui com uma unção sobrenatural dos céus, perdoados genuinamente por Deus. Que toda voz se cale, que todo pensamento contrário se cale, e só haja uma condição verdadeira: o perdão genuíno do Senhor. Sinta-se perdoado, sinta-se abraçado, sinta-se chamado de filho e filha, em nome de Jesus. Pai, nos leva de retorno ao nosso lar, debaixo dessa unção, debaixo, Seu Deus, Pai, desse nível, Seu Deus, Pai, de comunhão com o Senhor, nos sentindo perdoados, Pai, que nós cheguemos em casa e venhamos a ser aqueles que vão transmitir esse amor, esse perdão do Senhor. Pai, que nenhuma acusação venha cair sobre seus filhos, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nós venhamos ter uma semana abençoada. Senhor Deus, que os desafios sejam vencidos, e quando não forem vencidos, eles sejam conduzidos pelo Senhor, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia. Mas uma coisa nós não podemos esquecer mais: o perdão completo de Deus nos resgatou. O perdão completo de Deus nos deu uma direção, um caminho para a eternidade. Por isso que todas as vezes há grandes desafios para roubar de nós a condição de sermos conduzidos para a eternidade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e disso nos apropriamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Vão com Deus.